Em primeiro lugar, quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram e participam nesta sessão e, obviamente, um agradecimento especial ao António Brás Costa, o facto de ter aceito o nosso convite para promover esta sessão em conjunto. Vamos abordar, obviamente, como a engenharia é essencial, o desenvolvimento da sustentabilidade em todas as áreas do setor económico e, neste caso concreto, na indústria têxtil, na área do vestuário. Eu penso que, de uma forma geral, todos nós temos noção das significativas alterações de padrões de consumo que se foram verificando no vestuário ao longo das últimas décadas. Todos nós, provavelmente, todos nós, pelo menos os mais velhos, se recordarão de como as roupas eram reutilizadas, os colarinhos viravam-se ao contrário, as roupas eram reparadas e duravam imenso tempo. Isso já não acontece há muitos anos que isso deixou de acontecer, fruto também do desenvolvimento económico, obviamente, que se verificou no país, mas é um facto que isso veio introduzir alterações nos padrões de consumo que, obviamente, têm impacto naquilo que é a utilização dos recursos disponíveis, mas também na produção daquilo que são os resíduos do setor. Como não é expectável, ou pelo menos não vejo como é que isso possa acontecer, regressarmos a esses tempos, né, de virar os colarinhos ao contrário e ter uma camisa que dure 10 anos, eu penso que, obviamente, passará muito por aquilo que a engenharia poderá oferecer no desenvolvimento de novas abordagens para o setor têxtil. E é nessa perspectiva e nessa temática que temos connosco, então, o António Brás Costa. Licenciou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade de Minho em 1989, e tendo feito formação em Gestão Pública Avançada pelo Instituto Nacional de Administração em 2008. Entre vários cargos, é desde 2000 diretor-geral do CITEV, o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e de Vestuário em Portugal. Passo a palavra então ao António Brás Costa, a quem mais uma vez dou as boas-vindas e o meu agradecimento, e desejo a todos uma boa sessão, sendo que desafio também a que todos aqueles que o pretendam coloquem as vossas questões, dúvidas, observações através do chat. Nós iremos acompanhar e daremos resposta sempre que assim o seja oportuno. Muito obrigado a todos. Passem então a palavra. Obrigado. Agradecimentos à Ordem dos Engenheiros por me dar o privilégio de poder falar sobre aquilo que eu devo dizer que é um dos drivers mais fortes do futuro e concomitantemente do trabalho, quer do CITEV, do Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, mas também do CENTI, Centro de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes, que tem aqui um contributo também muito grande para os desígnios e, porventura, para a manutenção do negócio da moda e o negócio têxtil no nosso país. Eu vou partilhar, então, vou partilhar a minha tela. Agradecia que me dissessem se conseguem ver. Já está. Muito bem. Bom, só um bocadinho. Agora já está a funcionar. Há uns tempos nós tivemos um sinal de alarme. Tivemos um sinal de alarme porque muitas vozes vieram a jogo dizer: aqui Del Rey, o setor têxtil, vestuário, moda é o segundo mais poluidor do planeta. Bom, vamos passar à frente se de facto é o segundo, se é o primeiro, se é o terceiro, se é o quinto, é pouco importante. O que é importante é que o setor é claramente um setor que tem um impacto muito grande na vida, tem um impacto muito grande no planeta, no ambiente, e que tem assimetrias muito grandes entre os vários países, as várias regiões, umas onde é difícil dizer que seja de facto o segundo mais poluente. Eu diria que Portugal está entre os países onde é difícil dizer isso, mas claramente há localizações no planeta onde é muito mais fácil perceber esta coisa do nível de poluição que é gerado pelo setor.
Bom, e isto levou a que, em primeiro lugar, houvesse um conjunto de organizações não governamentais, algumas delas tradicionalmente orientadas para a luta contra o nuclear, estou a falar da Greenpeace em particular, mas muitas outras que vieram a jogo dizer alguma coisa tem que acontecer, porque este setor é um contribuinte líquido para a insustentabilidade da vida que nós levamos. E, enfim, acho que uma das iniciativas de maior peso foi uma iniciativa levada a cabo pelas Nações Unidas, que vem para todos os setores, não em particular para o têxtil, mas vem para todos os setores colocar um conjunto de objetivos para o desenvolvimento sustentável e não é preciso uma lupa para perceber que o setor têxtil tem ligação clara a muitos destes quadradinhos, destes 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável propostos pelas Nações Unidas. Claramente, a questão da utilização da água, a utilização da energia, etc., são questões que têm uma relação muito próxima com o setor têxtil. E não só a própria Comissão Europeia, com o Green Deal, vem tocar claramente em questões relacionadas com o têxtil, e faço aqui também uma ligação à introdução como foi feita, em que a Comissão vem dizer, bom, nós temos que fazer produtos que durem mais tempo, que possam ser reparados, que possam ser reusados e que possam ser reciclados. Bom, isto parece uma daquelas medidas de política, enfim, de PowerPoint, mas a verdade é que a Comissão Europeia veio logo a seguir trazer um conjunto de diretivas e de anunciar a intenção de lançar outras que efetivamente vão ter um impacto como outras já tiveram no passado. Explicarei até mais à frente, com um pequeno diagrama, que isto não é novo, vem de trás, o setor já está nesta corrida há bastante tempo. Mas, para vos dar uma ideia, a simples regra de tornar proibida a destruição de estoques não vendidos, que afeta essencialmente as marcas de luxo, que desde sempre tiveram como estratégia comercial propor produtos com baixa latência, isto é, quem quiser comprar rapidamente tem acesso ao produto, são produtos de grande valor acrescentado, de preço muito alto, e no final das coleções, o que não for vendido tradicionalmente é incinerado. A simples regra que foi adotada inicialmente em França e que neste momento está a alastrar a toda a União Europeia, de proibir a destruição, tem logo um impacto muito grande em toda a cadeia de valor. E na estratégia comercial e de produção, de sourcing dessas marcas. Mas há um conjunto enfim, de regras que estão neste momento ou já publicadas ou em publicação, que são especificamente dirigidas ao setor têxtil, o que rendeu que pela primeira vez este setor estivesse entre os 14 setores que foram apontados pela Comissão Europeia como setores de especial atenção e de prioritária intervenção nos próximos tempos. Não esquecer as organizações não governamentais, elas têm bastante poder junto da opinião pública, e através do poder que têm o poder de comunicação junto da opinião pública, acabam por ter um grande poder de persuasão e tiveram, nos últimos anos, tiveram um papel extremamente importante para fazer limitações àquilo que eu também considero que, enfim, era uma certa anarquia na maneira como se faziam têxteis no mundo e, sobretudo, impulsionados pelos países mais ricos. Não é? Nós podemos dizer, essa malta lá da Índia e da China, do Bangladesh, etc., não tem cuidado nenhum, fazem concorrência desleal. Bom, mas a verdade é que eles só estão cá porque nós os trouxemos. Foram exatamente os interesses relacionados com o retalho dos países como a Europa, como os Estados Unidos, como o Canadá, que foram responsáveis pela concentração, sempre à procura do lucro mais fácil,
ir à procura de fazer o sourcing a preços mais baixos. Bom, isto é o ponto de partida, as questões da sustentabilidade, para além de serem tidas por toda a gente como necessárias, elas têm que passar de um certo clima de chamado greenwash, isto é, de mentiras à volta da sustentabilidade. Para terem uma ideia, o algodão orgânico que é produzido no mundo é cerca de 1% da totalidade do algodão que é produzido no mundo, mas se visitarem as lojas, vão ficar a pensar que todo o algodão é orgânico. Toda a gente propõe algodão orgânico. Não, todos os produtos são de algodão orgânico. Muitos deles são rotulados como algodão orgânico, em boa verdade, são geneticamente modificados, por exemplo. E esta questão é uma questão que é tradicionalmente tratada pelos operadores económicos de forma a valorizar os seus ativos, de aumentar as vendas e o valor acrescentado, o que estão no seu direito, mas recorrendo a técnicas que são possíveis, são abordagens possíveis porquanto não há regulamentação, não tem havido regulamentação para travar essas práticas. E é o que está a acontecer neste momento. Deixamos agora falar um pouco daquilo que foi a evolução recente do setor têxtil e vestuário em Portugal. Eu tenho aqui um pequeno gráfico que condensa a história do setor, desde o ano em que o CITEV foi criado, em 89. Na década de 80, sobretudo depois da adesão à Comunidade Económica Europeia, este setor ficou com um grande problema às costas. O nível de qualidade dos produtos que fazia não era compaginável com os preços necessários para garantir competitividade. Subiram os preços da mão de obra, enfim, houve grandes transformações na sociedade portuguesa nestes anos, e vieram as crises, a crise do Val do Ave, estas crises todas, porque basicamente as empresas não estavam preparadas para competir num mercado com o nível de qualidade e também com o nível de especificação dos produtos a que o setor se dedicava. De alguma forma, o nascimento do CITEV tem a ver com isto, tem a ver de forma reativa com criar condições para poder dar apoio às empresas, inicialmente neste desígnio do aumento da qualidade dos produtos. Logo a seguir chegámos ao ano 2000 e anunciaram-se os acordos do GATT, a adesão da China ao OMC e atrás da China o Sudoeste Asiático, e Portugal teve que pensar em formas alternativas de se manter no negócio e em boa hora, digamos que o desígnio mudou um pouco, ok, manter o nível de qualidade, que de facto no ano 2000 era um dos mais altos do mundo, foi um percurso extraordinário do setor, com grandes investimentos do PEDIP, é verdade, com a criação do centro tecnológico, com o desenvolvimento de universidades como a Universidade do Minho e a Universidade da Beira Interior, a lançar quadros, e nomeadamente engenheiros, para dentro do setor que não estava habituado a isso, portanto era um setor que tinha poucos quadros superiores envolvidos, e de facto o setor reagiu e bem para o mercado que tem mais próximo e que, apesar de tudo, é o maior mercado de moda do mundo, que é o mercado europeu, explorando aquilo que a Ásia dificilmente poderia imitar, que foi a resposta rápida e flexível. E aproveitámos muito, eu direi, o nascimento da Inditex, baseada num modelo de proximidade à produção, da mesma maneira que a própria Inditex provavelmente só pôde desenvolver essa metodologia, esse modelo de negócio, por ter próximo, no norte de Portugal, um cluster completo com boa capacidade em termos de especificação e qualidade. E logo a seguir temos a plena entrada da China na OMC, e novos desafios, nomeadamente deixámos de ser um país que trabalha a feitio, isto é, que reproduzia o que outros desenvolviam, e passou a ser necessário, até por impulso dos próprios clientes, a introdução deste chavão que é a inovação, que começa pela integração da função design nas empresas e logo a seguir a área da engenharia de produto e desenvolvimento de produto. Em baixo, a verde, que tem mais a ver com o que estamos aqui a discutir hoje,
esta questão da relação com o ambiente e com a noção de sustentabilidade. Esta região é a única região no mundo que eu conheça que tem um sistema integrado de poluição, chamou-se assim, mas basicamente é um sistema integrado de tratamento de águas residuais. Ou seja, as empresas deixaram de fazer o tratamento localmente, passaram a despejar os seus efluentes num sistema integrado que em 3 grandes plantas ao longo do Vale do Ave faz o tratamento. E como nós sabemos, é exatamente no Vale do Ave que estão as indústrias mais molhadas, portanto, o Cava também, mas as indústrias que utilizam água. E isto vem dos anos 90. Mas como tratar água e lidar com água custa dinheiro, logo a seguir esta ideia de melhorar os processos, utilizar menos água, e depois mais tarde até menos energia, menos químicos, teve logo início e houve grandes desenvolvimentos no sentido da redução da utilização da água e da carga poluente da água, estando hoje Portugal entre os países mais eficientes nessa matéria. E chegamos aqui mais para a frente, a meados da década de 2010, em que a noção mais holística de sustentabilidade cai nas empresas, e cai nas empresas como uma obrigatoriedade e ao mesmo tempo uma grande oportunidade, e direi que o que estamos a viver hoje é a aposta nos materiais bio e materiais e na circularidade. Mas vamos agora ver com mais detalhe esta área da sustentabilidade, como é que tudo aconteceu. Portanto, águas residuais, passamos de tratamento da água para uma gestão da água, que se tornou completamente insuficiente. E, portanto, se nos anos 80 as marcas vinham pedir declarações de compromisso das empresas de que não empregavam mão de obra infantil, felizmente isso já passaram dezenas de anos. Hoje as empresas que nos interessam e as empresas que endereçam o tipo de produto e o tipo de valor que interessa a Portugal, hoje vêm verificar os planos e os resultados em termos de reutilização da água no próprio sistema produtivo, o que eu chamo aqui de closed loop water como um objetivo eventualmente inatingível, até a evaporação, enfim, vai contra isso, mas como grande bandeira é que no limite nós consigamos que a água não volte à natureza e esteja em circuito fechado dentro dos processos. A Azul, as tecnologias mais limpas, baseadas neste princípio de menos água, menos energia e menos químicos. E por motivos, digamos, económicos, é algo que já vem de algum tempo dentro do nosso país. A noção de negócio responsável aparentemente não tem nada a ver com esta noção de sustentabilidade, mas a verdade é que por necessidade de quem lida internacionalmente com a sustentabilidade, as condições de trabalho dos trabalhadores, a não discriminação de género, todas essas questões acabaram por ser empacotadas no que eu chamo aqui a sustentabilidade vista de uma forma holística. E quanto à reciclagem, que era o primeiro motivo da nossa palestra de hoje, nós fazemos reciclagem há muitos anos, mas fazemos reciclagem no sentido de pegar nos resíduos da indústria, sobretudo da indústria, não tanto os resíduos, enfim, pós-venda, pós-consumo. Há muito tempo que fazemos, mas numa perspectiva de downcycling, isto é, de converter esses resíduos em produtos, mas de muito menor valor. Enfim, todos nós nos lembramos do chamado desperdício que era utilizado para limpar as mãos pelos mecânicos, era muito usual há uns anos atrás, mas também fazer painéis fonoabsorventes e coisas desse tipo que sempre recorreram à reciclagem de materiais têxteis. Agora, fazer a reciclagem no sentido de repor dentro da produção de têxteis, essa já é uma questão mais nova. Eu direi que, à volta de 2015, ficávamos todos muito contentes quando o conteúdo em reciclado de um fio andava à volta dos 3%, 5%. Isso era considerado, nessa altura, um produto sustentável.
Hoje é completamente insuficiente e andamos a trabalhar em percentagens entre os 80% e os 100% de fibra reciclada a partir de resíduos industriais. A questão do pós-consumo é uma questão extremamente difícil, muito complexa, que ainda não tem soluções, lá iremos. E isto leva a que o próprio setor já está a trabalhar esta noção de upcycling, que é pegar em resíduos e dar-lhes mais valor do que o valor inicial. Nas duas perspectivas, não apenas da reciclagem, dando mais valor aos resíduos têxteis, mas muito na perspectiva de utilizar resíduos de outras indústrias, numa perspectiva do que se chama hoje em dia simbiose industrial, utilizar esses resíduos para produzir matéria-prima de grande valor para ser utilizado no processo têxtil. Nós temos uma patente registada desde 2012 de biocoloração, que basicamente utiliza resíduos da indústria agroalimentar para produzir corantes, para atingir algodão e fibras de celulose regenerada. E mais finalmente, quer dizer, agora, nos últimos tempos, a grande preocupação é esta de substituição dos materiais de origem fóssil por materiais de origem bio, por um lado. Por outro lado, procurar matéria-prima mais próxima, porque a insustentabilidade do transporte, por exemplo, do algodão, do outro lado do mundo para Portugal, gera uma pegada ecológica extremamente pesada e, portanto, para trabalhar as várias componentes do que se pode considerar o nível de sustentabilidade de um produto, também é necessário ter em conta a questão da logística. É necessário ter em conta, por exemplo, que é insustentável produzir fibras naturais em solos em competição com a produção de alimentos. E é exatamente nos países, em países onde a produção de alimentos, enfim, ainda não é suficiente, em populações que estão em crescimento, ainda por cima, que se estão a produzir grande parte das fibras naturais que são utilizadas na cadeia têxtil em todo o mundo, nomeadamente o algodão. Outras fibras também, mas sobretudo o algodão. Por outro lado, há fibras que são muito consumidoras de pesticidas, são muito consumidoras de água, e tudo isso acaba por... Isto é como os raios ultravioletas na pele humana. É acumulativo e, portanto, criar uma disrupção no nível de sustentabilidade da moda necessita de uma visão verdadeiramente holística sobre toda a cadeia. Bom, Portugal, neste momento, enfim, o setor têxtil tem a expressão que tem. Nós, no ano passado, atingimos o máximo de sempre de exportações, 5,4 bi. O valor acrescentado atingiu também valores recorde. Enfim, com este vale que é imposto pela pandemia, que aconteceu em todos os setores. Apesar de tudo, o decrescimento das exportações do setor têxtil foi apenas de 10%, para que contribuiu a grande oportunidade agarrada na hora certa na área dos equipamentos de proteção individual para combate à pandemia. E em 2021 retomamos a trajetória de crescimento, e eu espero que se mantenha nos próximos anos. Com menos gente e com menos empresas, o que leva ao que podem ver no gráfico do lado direito, que é o turnover por cada trabalhador tem vindo a crescer enfim, tem vindo a crescer à custa da indústria e não à custa do trading, uma vez que a diferença entre produção e turnover é muito curta, são cerca de 200 milhões apenas, e mantém-se mais ou menos constante ao longo do tempo. Para terem uma ideia, nesta década, o turnover por trabalhador cresceu 55%, o que decorre do aumento da eficiência dos processos, mas também decorre do aumento do valor acrescentado e do tipo de produtos a que o setor se dedica. Ora, e isto tem sido possível porque
Portugal mantém um cluster natural, um verdadeiro ecossistema, logo à partida porque é eclético. Nós temos aqui 87% da indústria está aqui à volta do CITEV, num raio de 50 km. Temos todos os tipos de processos. Temos tecelagens, temos tricotagens, temos acabamentos, temos de tudo. Está muito concentrado, o que faz verdadeiramente um cluster na perspectiva de ser fácil a cooperação entre empresas e perfeitamente integrada. Houve um movimento de acabar com as abordagens verticais. Ainda há empresas e haverá empresas verticais, mas a certa altura, depois das crises de 2005 e 2009, houve uma certa tendência para abandonar a abordagem vertical, com mais especialização, mas com um aumento vertiginoso do nível de interação e de cooperação entre empresas que, no fundo, são vizinhas. O Norte de Portugal é a maior região, em termos de emprego, é a maior região da Europa. Portugal não é o maior país, mas o Norte é o mais... É a região onde há mais emprego na área têxtil. E temos, apesar de, ao contrário dos italianos, que construíram o setor têxtil em cima da nobreza, eu costumo dizer que nós construímos o têxtil por diversificação da agricultura. E isto demora algumas gerações, mas a verdade é que hoje nós temos um mindset extremamente interessante, de gente bem preparada e com muita sensibilidade, com este sentido da perfeição, e com um mindset completamente internacional. Como veem, de 7.7 bi, 5.4 foram exportados. Obviamente é um setor que tem que estar, que pensar internacional, pensar exportações. Esta outra característica é fundamental, que é a capacidade que porventura não resultou de um planeamento, mas resultou de uma capacidade de reação, que é a capacidade de adaptação àquilo que nos é pedido. O que nos tem garantido, sobretudo nesta fase em que há algum reshoring das encomendas para dentro da Europa, nos tem garantido a aproximação de produtos de maior valor, nomeadamente a área do luxo. Há pouco eu falava da proibição da destruição de estoques. Este é um argumento ótimo para que Portugal seja parceiro dessas marcas e talvez por isso tenha havido tanta vinda de encomendas das áreas do luxo para Portugal, o que para nós é muito interessante. Isto, geralmente, este slide costumo apresentar não a portugueses, costumo apresentar ao centro da Europa, que tem sempre uma tendência para olhar para nós como, enfim, um certo terceiro mundo comparado com eles. Mas em boa verdade, é verdade que depois em 2021 houve aqui uma mudança de critérios estatísticos, mas em 2020 nós atingimos, dentro da Europa, o estatuto de Strong Innovator. E isto é resultado de um investimento que, apesar de tudo, tem sido feito em ciência e tecnologia no nosso país, e ensino superior, que é relevante e que tem tido bons resultados. E talvez seja esse o motivo porque temos tantas empresas multinacionais a querer criar os seus centros de desenvolvimento em Portugal. E na área têxtil é isso que está a acontecer. Vamos então à questão dos desafios que temos na área da sustentabilidade. Bom, nós, em termos de gestão da água, a gestão da água, como eu já falei, portanto, os problemas prementes foram resolvidos. Neste momento, o desafio é fazer apelo a tecnologias que estão disponíveis. Temos boa engenharia em Portugal para isso, na área das tecnologias de informação, o domínio da inteligência artificial ou de outras formas digitais para criar um novo paradigma na utilização da água. A área dos resíduos, bom, neste momento nós temos um problema, já não temos resíduos que cheguem para a demanda que há de produtos reciclados, não é? É assim um pouco estúpido, mas em boa verdade é isto. Há empresas que estão a importar resíduos de outros países porque não há produção de resíduo em Portugal suficiente para a demanda de produtos reciclados. E finalmente esta questão do bio e circular. Eu vou endereçar mais tarde, mais logo a seguir, enfim, o que está a passar e a grande transformação que Portugal está a ter em áreas que está claramente no pelotão da frente.
Mas também ao nível da comunicação e de levar aos mercados internacionais, fazer alarde do que de facto Portugal já é capaz de fazer. Na minha última aula de engenharia mecânica, no Minho, o diretor de curso disse: eu vim hoje aqui só para vos dizer duas coisas. Olha, a primeira é que vocês são quase licenciados em engenharia. Epá, e nunca se esqueçam que um engenheiro tem dois departamentos, o departamento técnico e o departamento de marketing. E ele tinha toda a razão. Se nós não soubermos comunicar aquilo que sabemos, ninguém nos compra serviços, ninguém compra as nossas ideias. E nesta questão, é um dos calcanhares daquilo do setor em Portugal. Eu direi que, genericamente, de todos os setores, somos melhores a fazer do que a promover aquilo que fazemos. E nós, aqui no CITEV, temos encostado o ombro a uma iniciativa, esta iTextile, a iniciativa iTextile, que vai aos melhores locais do mundo, às melhores feiras do mundo, apresentar o que melhor se passa em Portugal em termos de performance, nomeadamente na área dos têxteis de elevada tecnicidade, como os têxteis técnicos e outros, e em particular este iTextile Career Circle, que foi uma iniciativa de grande êxito, que basicamente passa por colecionar os materiais mais recentes de maior grifo de sustentabilidade produzidos em Portugal, convidar uma pool de designers que produzem peças de moda, peças para aplicação no desporto e peças para aplicação em têxteis lar, utilizando esses materiais, demonstrando para dentro e para fora, demonstrando para dentro que com maior sustentabilidade é possível fazer coisas muito interessantes e com valor no mercado, e para fora que Portugal é um país, eu direi, é o país onde é mais fácil encontrar oferta de produtos com esta grife de sustentabilidade. E não podemos esquecer que, apesar de tudo, Portugal tem cerca de 2/3 da energia elétrica que consome vinda de fonte renovável, o que contribui também para a grife de sustentabilidade dos nossos produtos. Temos o calcanhar daquilo das matérias-primas, já lá chegarei. Ora, quem paga? Quem paga são estes homens. O CITEV foi criado para apoiar a indústria, e para apoiar a indústria foi criando novos departamentos, novos serviços, em função das necessidades da indústria. Vejam que os dois últimos departamentos criados é um departamento orientado para os biomateriais e para a circularidade e da transformação digital, da mesma maneira que o primeiro departamento criado foi o departamento de laboratórios. Para quê? Para fazer testes de controle de qualidade, porque era o problema da altura. A grande diferença entre o lado esquerdo e o lado direito é que no lado esquerdo estas capacidades foram criadas de forma reativa, enquanto que do lado direito elas foram criadas em antecipação. Ou seja, nós criamos o departamento, de facto, em 2020, o departamento de bio e circular, mas isto decorre de um trabalho de mais de uma década, que está aqui apontado em 2009, quando começámos a ter uma aproximação holística à sustentabilidade, e fomos criando, fomos desenvolvendo competências, nomeadamente quando iniciamos investigação e desenvolvimento em processos circulares, que no fundo são processos que fazem apelo a todos os conceitos do que se considera hoje a circularidade. Pronto, estes são, enfim, os serviços que nós apresentamos, mas não era para isso que estava aqui hoje, apenas uma referência também ao CENTI. O CENTI é um filho do CITEV, focado em ciência, tecnologia e engenharia de materiais. Em 2003 concluímos que seria necessário haver estas competências em Portugal, e se bem o pensámos, melhor o fizemos, porque em 2006 criámos este centro de investigação. Neste momento posso-vos dizer que tem a mesma dimensão que o CITEV. Neste momento temos 160 investigadores em cada um dos dois centros, e não trabalhando apenas para o setor têxtil, o CENTI dedica mais do que 50% da sua atividade a soluções que passam por fibras. Nem sempre os clientes são empresas do setor têxtil, pode ser o automóvel, ou pode ser a indústria de baterias, mas que passa por fibras e, portanto, por o grande enquadramento do setor têxtil, vestuário, moda e têxteis técnicos. Ora, a nossa visão para o futuro é uma visão de criar diferenciação. E a diferenciação tem aqui quatro pilares fundamentais. O primeiro é: não nos deem coisas fáceis para fazer.
porque há quem faça melhor que nós e mais barato. Deem-nos coisas para fazer que necessitem de conhecimento. Não só o conhecimento em estoque, mas a capacidade de gerar novo conhecimento para integrar nos produtos. Coisas diferentes. Nós nunca nos podemos comparar, enfim, aos nossos concorrentes que vêm do primeiro e do terceiro mundo. Este setor, tal como o turismo, é dos poucos setores em que competem os países mais pobres com os países mais ricos. E, finalmente, ser pioneiro, e esta oportunidade da sustentabilidade está-nos a permitir isso. Está-nos a permitir andar na linha da frente e, em muitas áreas tecnológicas, sermos mesmo líderes. Ora, não é a qualidade um desafio neste momento. A qualidade está resolvida. O nível de qualidade da produção portuguesa é mais do que suficiente. E sem ela também nada feito. A alta tecnicidade, nomeadamente dois níveis, como eu disse há pouco, os testes técnicos, a aplicação nos automóveis, a aplicação no habitat, na saúde, na proteção individual, enfim, testes técnicos, entenda-se testes técnicos como testes aplicados noutros setores, e depois a moda de elevada performance. O fast fashion de nível mais elevado, a aplicação em desporto e em lazer, que são aplicações não deixa de ser moda, mas que é uma moda que é muito exigente em termos de performance. O nível de serviço não vamos discutir aqui muito, mas é inerente ao tipo de relação e ao tipo de clientes que interessam a Portugal, é que nós não vendemos estritamente produtos, nós oferecemos toda uma série de serviços e que começa logo pela capacidade de design e a capacidade de desenvolvimento de produto e de engenharia de produto. Finalmente, a sustentabilidade. A sustentabilidade que começa logo no ecodesign. Aqui ia-me deter um bocadinho para vos dizer o seguinte. A reciclagem de um blazer é uma coisa extremamente complexa. Em primeiro lugar, porque num blazer os senhores podem encontrar materiais proteicos, materiais celulósicos, materiais baseados em petróleo, metálicos, madeira, bom, será celulose também, mas materiais de naturezas muito diferentes. O forro é de um material, a parte exterior é de outra, as entretelas são de outra, e isto é uma dor de cabeça para a reciclabilidade dos materiais. Portanto, há aqui um trabalho estritamente necessário de repensar a forma como as peças são desenvolvidas. Quer ao nível do design, no design mais, enfim, mais estético, mas sobretudo naquilo que nós chamamos ecoengenharia. A engenharia de produto neste setor vai ter, já está nesse caminho, vai ter que, logo desde o início, pensar no desenvolvimento das peças, dos materiais e das peças, tendo em conta todo o ciclo de vida. E isso é algo que é muito novo, e é algo que faz apelo a competências que ainda não estão bem instaladas. Isto é, nem os designers têm noções de materiais, de tecnologia de materiais, suficientes para, no momento da criação, ter isso em linha de conta, como também, do lado da engenharia, a engenharia mais tradicional não estava habituada a entrar em linha de conta com todos estes critérios e está em plena transformação neste aspecto. Eu direi que isto é verdade para todos os setores, mas no nosso setor tem uma importância de facto muito grande. A seguir, a questão dos materiais. A questão dos materiais, esta ideia do bio, substituir as fibras com base em petróleo, a reciclagem e a utilização de bioprocessos, como falei ainda há pouco, do caso enfim, talvez a primeira
a primeira patente na área da biocoloração, e hoje já temos outras na área da biofuncionalização, isto é, utilizando materiais bio para a funcionalização de materiais têxteis. E finalmente a questão dos processos, não? Os processos e os três níveis estão aqui sempre, que é o consumo de água, o consumo de energia e o consumo de químicos. O consumo, e não apenas o consumo, mas também os químicos que depois acabam por ser um problema no tratamento das águas, etc. A estratégia assumida pelo setor, enfim, que eu sintetizo aqui em nove blocos. O primeiro deles é a transição bio e circular. Enfim, todas as outras depois têm a ver com isto, não é? A transição bio e circular passa, por exemplo, por a implementação do passaporte de produto, que não tenho dúvidas que o setor da moda será o primeiro, se não for o primeiro, é dos primeiros, a implementar este passaporte. E a coisa está para breve, não é? A decisão está tomada, o roadmap ainda não está completamente estabelecido, mas não durará 5 anos que qualquer produto tem um passaporte associado, onde informações como quanta água utilizou, quantos químicos utilizou, quantas emissões de CO2, etc., vão estar nesse passaporte, que é um caminho fundamental para que os consumidores possam fazer um consumo mais responsável. Neste momento são completamente iludidos pelo greenwash, e mesmo que queiram ser um pouco mais conscienciosos e que sejam mais imunes à agressividade do greenwash, não têm informação. Quer dizer, as etiquetas hoje em dia o que dizem é a composição do tipo 100% algodão, não diz se é orgânico, se é geneticamente modificado, não diz absolutamente nada, diz apenas que é 100% algodão, ou quando é uma mistura diz quais são as suas componentes, e depois diz que é fabricado algures. Para além disto tem uns símbolos, que é a lei que obriga a dizer como é que deve ser tratado, a que temperaturas é que pode ir. Mas isto é muito pouco, não é? Esta informação é muito pouco, é muito reduzida para que os consumidores possam, de facto, exercer da responsabilidade no momento da compra. Bom, está aqui com mais detalhe, não vamos aqui perder muito tempo, mas ia voltar ou focar-me na estratégia para a transição bio e circular. Vejam, isto inclui reciclagem, mas inclui muito mais do que reciclagem. Daí, enfim, quando me desafiaram para falar sobre reciclagem, a minha reação foi, reciclagem, é muito importante a reciclagem, mas a reciclagem é apenas um ponto de um sistema de equações que tem muitas equações e tem muitas variáveis. Bom, mas esta é uma estratégia que não só está adotada, como neste momento corresponde a 2 agendas do PRR, com um total de investimento por parte das empresas e com contribuição do Estado de cerca de 200 milhões. Não estamos a brincar, estamos a falar de investimentos a sério. E que, enfim, para surpresa minha, vai conseguir que se implemente em Portugal fábricas, por exemplo, de fibra a partir de resíduos florestais ou a partir de madeira, que é um recurso que nós temos, no momento em que o consumo de papel está a reduzir, e, portanto, é uma boa forma de valorizar economicamente a riqueza que nós temos em termos de floresta, e que era uma guerra nossa, desde 2014. Desde 2014 que exortávamos as grandes papeleiras portuguesas a pensar na produção de fibra como uma alternativa para a utilização da matéria-prima que tem acesso. E, portanto, como podem ver, temos aqui 5 pilares. O primeiro pilar é materiais celulósicos a partir da floresta. Vai haver 2 fábricas em Portugal, não uma, mas 2 fábricas em Portugal. As simbioses, já agora uma para filamento contínuo e outra para fibra cortada. As simbioses com a agricultura, é ir à procura de fibras naturais noutras plantas. Umas são mais fáceis de compreender, como é o caso do linho, do tradicional linho, também o caso do cânhamo, que enfim, nós temos uma história longa de utilizar o cânhamo, por exemplo, para a produção de velas e de cordoaria desde os descobrimentos.
Mas também outras, como a banana, como o ananás, como o arroz, e outras fontes de celulose, ou de fibras naturais, ou de celulose para ser transformada por regeneração em fibras. As simbioses industriais, bom, já há exemplos, já fazemos fio a partir de resíduos de cortiça, como já fazemos, por exemplo, a cor a partir de cogumelos ou de chá, ou... Este caminho de ir à procura de materiais que tenham uma carga química não bio mais reduzida, e que ainda por cima utilize resíduos de outras indústrias para produzir produtos de valor acrescentado. Finalmente, uma área que será mais difícil, que é a simbiose com o mar. O mar é extremamente interessante para a produção de materiais suscetíveis de ser utilizados no setor têxtil. Contudo, nós temos uma topografia marítima que dificulta a exploração, enfim, do mar para a produção de plantas com interesse. A seguir, a circularidade. E aqui sim, aqui entra a reciclagem. A reciclagem, logo à partida, melhorando as condições para que a reciclagem possa ser feita. E sendo feita a reciclagem, que ela degrada o mínimo possível a matéria-prima do produto original para o produto reciclado. Portanto, o ecodesign e a ecoengenharia, como o ponto de partida, como ação profilática para que a circularidade possa acontecer. E depois a reciclagem bioquímica, que é emergente. A reciclagem que é mais utilizada hoje em dia é a reciclagem mecânica, mas esta é uma reciclagem que degrada, ela ataca as características das fibras, ela parte das fibras, ela danifica as fibras. E, portanto, o paradigma da circularidade é, por definição, impossível, porque há degradação em cada processo de reciclagem. A recolha de resíduos têxteis, já agora, pós-consumo, já está definido. A partir de 2025, as empresas, as autarquias que recolhem resíduos urbanos têm a obrigação de fazer a separação dos produtos têxteis. Isto já é lei, isto já está, a data é esta. Mas, em cima disso, recolher é pouco, porque recolher e separar é pouco. É necessário que a separação por tipologias de materiais possa ser feita, e é necessário que haja sistemas que, enfim, com uma boa produtividade para fazer o desmantelamento, porque não vai ser de um dia para o outro que sairão do mercado as peças que têm vários tipos de materiais incluídos. E, finalmente, a questão da legislação, nomeadamente o REACH e a Diretiva dos Resíduos, que é algo que nós devemos influenciar, mas também temos que nos deixar influenciar pelas decisões que, ao nível europeu, vão sendo tomadas nesta matéria. Temos um pilar que tem a ver com transparência, com rastreabilidade, com validação dos dados. Esse é um problema. Nós não conseguimos caracterizar o nível de sustentabilidade ou de insustentabilidade. Nós não conseguimos quantificar se não encontrarmos métodos, sejam eles métodos laboratoriais ou métodos documentais, seja o que for, que validem a informação. Porque senão vamos continuar sujeitos à força do greenwash. E o que eu digo aqui, como IDCAR, já tomou um nome diferente, portanto, a Comissão Europeia decidiu chamar de passaporte de produto. Finalmente, a comunicação, e a comunicação com os vários stakeholders, desde os clientes finais, que têm que saber mais sobre os produtos para que possam ter esse tipo de consumo, uma consciencialização no primeiro mercado que Portugal tem, que é a Europa, e a chegada de boa informação para que o consumo seja mais responsável vai ter implicação direta nas vendas de Portugal, porque se nós não desacelerarmos o ritmo a que estamos a trabalhar, depois vamos estar na crista da onda, e quanto mais consumo responsável houver, pois mais oportunidades haverá para nós. A questão da etiqueta do futuro,
E a comunicação também com os outros stakeholders da cadeia de valor, nomeadamente as marcas. As marcas são um ponto fundamental. Nós em Portugal temos o problema de não termos grandes marcas. Enfim, talvez o maior distribuidor de têxteis em Portugal, embora não pareça, é a Sonai. E a Sonai está envolvida connosco neste projeto, mas o nosso objetivo é chegar à promoção internacional, quer dos produtos portugueses, quer dos princípios que estamos a desenvolver na área da transparência, etc. Finalmente, este último faz parte de um projeto diferente que endereça a água em circuito fechado e que claramente é aproveitar de uma forma diferente aquilo que outros setores têm para nos oferecer, nomeadamente na área das TI, com capacidades que ainda não estão a ser utilizadas dentro deste setor, ou que não estão a ser utilizadas para este fim em nenhum setor, criando também aqui oportunidades cruzadas com outros setores de atividade. Portanto, eu terminava. Enfim, combinámos que seria interessante criar aqui um espaço para alguma interação, questões, comentários. Eu também gostava de aprender coisas e vai ser com certeza possível que isso aconteça, mas a noção que vos queria dar final era esta. A noção de sustentabilidade durante muito tempo era propalada por gente que era tida como filósofos, ou ambientalistas, ou radicais, etc. Já não estamos aí, quer dizer, neste momento já está assumido pela atividade económica, já está assumido como algo que é de facto extremamente importante para todos e também para o negócio, porque o negócio tradicional vai deixar de existir. Depois há quem diga que está bem, mas isto vai ser feito com uma mudança de comportamento dos consumidores. É verdade, é verdade. Mas o que vos posso garantir é que nada vai acontecer sem uma grande intensidade em termos de ciência, tecnologia e engenharia. Não adianta, quer dizer, as pessoas têm que andar vestidas, as pessoas querem andar bonitas, as pessoas querem andar protegidas. Não adianta. Se não houver saltos quânticos na maneira como nós produzimos, isto é, saltos quânticos na maneira como a tecnologia, o conhecimento é transformado em soluções, e lá estamos nós a chegar de novo à capacidade de engenharia, nada acontece. Podemos ter os consumidores mais conscientes do mundo, porque se não houver soluções no mercado que sejam mais sustentáveis, pois isso não vai acontecer. E escolhi esta referência final porque estamos aqui entre engenheiros, e dizer-vos que a engenharia vai marcar a diferença e claro que um pouco mais atrás, ciência e tecnologia de materiais, as coisas mais básicas, que por acaso aqui na casa é tudo feito por engenheiros, mas também dentro das empresas ao nível da engenharia de produto e engenharia dos processos, é o único caminho para conseguirmos soluções que de facto enderecem quer os objetivos das Nações Unidas, quer os objetivos da Comissão Europeia, quer no fundo aquilo que são os anseios de todos nós como cidadãos, que é que tenhamos um ambiente melhor, mais saudável, mais sustentável, e o contributo que o setor têxtil, vestuário e moda podem dar é de facto muito grande, porque a base de onde parte é uma base que tinha de facto muito que fazer. Leonel, Senhor, obrigado. Só lhe ia pedir então para não deixar de partilhar a tela. Eu não sei se tem a câmera ligada, António, não estamos a ver. Eu tenho a câmera ligada, quer dizer, nestas coisas, só um bocadinho que eu vou tentar. Não tenho, e devia ter. Muito bem. Pronto. De facto, bom, António, mais uma vez, um bom obrigado pela excelente apresentação.
a ideia com que eu fico vem reforçar um pouco a ideia que eu tenho sobre esta temática da sustentabilidade, é que, de facto, nós, para alcançarmos a sustentabilidade nos diferentes setores de atividade económica, de facto, vamos ter que arrepiar caminho através da engenharia, porque será seguramente por essa via que nós conseguiremos alcançar esses objetivos, e, de certa forma, foi um pouco isso que fiquei com a sensação, mas corrija-me se estiver errado, com esta apresentação que fez. Eu, antes já vi que não há aqui, já agora lanço o desafio para todos aqueles que nos vão seguir para colocarem as questões que entendam ser interessantes de colocar ao António, aproveitar a presença dele e na sequência da apresentação que fez. Mas a ideia com que eu fico também é que isto é uma oportunidade para a indústria têxtil portuguesa, certo? Ou seja, este caminho da sustentabilidade, o novo desenvolvimento de novos produtos, pode-se de facto abrir aqui uma área nova, Já nova abriu. não direi nova, Já. mas não direi nova, não será correto, mas está aqui de facto um caminho que pode vir a abrir perspectivas diferentes e com outro valor, não é? Deixa-me dizer que já abriu. Sem estas oportunidades de utilizar a sustentabilidade para ser diferente e para produzir coisas que os mercados mais exigentes estão a pedir, em particular no norte da Europa e no centro da Europa, o setor não estaria onde está. Mas não tenho nenhuma dúvida, porque, vamos lá ver, nós estamos numa ponta da Europa. Na outra ponta da Europa está um país que se chama Turquia. A Turquia é um país com uma capacidade de investimento, com uma capacidade de aceder a mão de obra que nós não temos. Portanto, se não estivéssemos a fazer coisas diferentes, a situação do setor em Portugal neste momento era radicalmente diferente. A outra questão é, dificilmente uma empresa, das mais pequenas às maiores, neste momento não tem a sustentabilidade como um ativo da promoção comercial. Será muito difícil. Será muito difícil. Obviamente, temos algumas empresas que estão um pouco escondidas atrás de outras, há empresas que têm contacto direto com os clientes, há outras que não, que trabalham cá dentro para outras que vendem para fora, mas eu direi que, e essas, obviamente, são até conduzidas, são mais conduzidas do que autoconduzidas neste aspecto, por quem lhes compra, mas no cômputo global não há dúvidas. Se não tivéssemos apanhado este comboio, neste momento a situação seria bem diferente. Eu recordo-me em particular, daquilo que eu vejo, o exemplo que me chama mais a atenção nos últimos anos tem sido a indústria automóvel, que cada vez mais tem vincado a questão da utilização de materiais recicláveis em toda a cadeia de valor, e inclusive nos tecidos que são utilizados no interior do automóvel, e que não são tão poucos quanto isso, obviamente dependendo do nível de acabamentos que tem a viatura e o tipo de acabamentos. Mas é aquilo que me recorda de estar a frisar e bater nessa tecla precisamente na utilização de materiais com origem reciclada, biodegradável, com outras abordagens. E isto para colocar a questão, ou seja, nós é evidente que os consumidores estão aqui, serão os primeiros, ou sem o consumidor aderir a esta matéria, ou sem estar alerta para esta questão, obviamente que pouco ou nada se consegue. Mas depois também é necessário que as próprias indústrias trilhem esse caminho. Não há aqui um enorme desafio de colocar a estas grandes marcas, não é? Em que, como falamos no início, ao longo dos últimos anos, e muito do seu desenvolvimento económico foi assente precisamente em transferir mão de obra e transferir produção para países cada vez mais baratos, e portanto, se calhar a China hoje em dia já é cara e já estão a trabalhar no Vietnã ou noutros locais. Não será um caminho difícil trazer as empresas para esta matéria? E depois, como é que se faz isso? Falou-se aqui, por exemplo, na questão do passaporte, pareceu-me ser bastante interessante.
no fundo, onde o cliente, ao adquirir a peça, se eu percebi isso, ele automaticamente ficará a saber a origem da peça, e um resumo, obviamente que não pode ser tudo, mas um resumo da sua cadeia de produção e o que é que isso implicou. Nós estamos a falar aqui, se calhar não vamos ter aqui uma fase onde vamos ter dois mundos distintos, ou se calhar vamos trabalhar mais só em marcas mais premium e mais valor acrescentado, que se calhar é aquela onde interessa o setor têxtil estar posicionado, e depois se calhar só mais tarde é que virá atrás esse segmento mais massificado da indústria, da moda, que eu pelo menos olhando, se calhar vejo com algum, não sei se haverá, primeiro, vontade e segundo, até capacidade de satisfazer a demanda desta indústria, que de facto é muito grande. Não nos iludamos. No momento em que não se possa vender nenhum produto de moda no espaço europeu sem o passaporte, seja grande, seja pequena, seja preta, seja branca. Aliás, é a oportunidade de, como se costuma dizer, de nivelar o terreno de jogo. Porque até agora as regras são regras orientadas à produção. Uma empresa instalada na Europa não pode utilizar formaldeído. Ou uma empresa instalada na Europa não pode utilizar ftalatos. O que está aqui diferente é um produto vendido na Europa não pode ter utilizado formaldeído. E esta é uma visão completamente diferente e que nivela o terreno do jogo relativamente a países onde o custo de produção é mais baixo, não é apenas porque as pessoas ganham menos. É porque não têm o mesmo nível de preocupação com o ambiente, com as condições de trabalho, etc. Portanto, esta é uma oportunidade para a Europa e para as empresas industriais europeias de ver o terreno de jogo mais nivelado. A questão de as grandes ou as pequenas, bom, cabe a quem define estes sistemas, e é nisso que estamos a trabalhar, já estamos a trabalhar há 5 anos nisto, não é? Nós até chamávamos ID card, não chamávamos passaporte. Portanto, estamos a trabalhar nisto há muito tempo. Cabe a quem desenvolve estes sistemas desenvolver sistemas que sejam fáceis, que sejam integráveis nos ERP das empresas ou nos sistemas produtivos das empresas, que sejam também fáceis de utilizar pelo consumidor final, enfim, que sejam seguros. Muito se aponta para o blockchain como uma plataforma possível e da maior parte das iniciativas que eu conheço de prototipagem de sistemas para este fim estão a utilizar blockchain. Ainda ontem de manhã, à noite, vi uma notícia de um fabricante de fibras alemão que pôs no mercado o seu próprio sistema de rastreabilidade baseado em blockchain. Portanto, não nos vamos iludir. Isto, quando for a doer, é doer para todos. É doer para todos. E tem que ser para todos ao mesmo tempo, sob pena de estarmos também a aviasar a concorrência. Como digo, cabe-nos a nós, enfim, e aos fornecedores de soluções, encontrar formas o menos invasivas possível. Que a recolha de informação seja tão automática quanto possível, que cause o mínimo transtorno às empresas, independentemente da sua dimensão. Agora, também não nos iludamos. As empresas vão ter que se adaptar. As empresas vão ter que fazer caminho para conseguir responder a esta exigência. Mas falam, em Portugal não tenho dúvida, falam. Há pouco dizíamos, pois, mas quer dizer, para ter produtos mais sustentáveis temos aqui custos que outros não têm. É verdade. As empresas resistiram a entrar neste esquema. Sim, nós andámos 10 anos a pregar. Mas sabíamos que andávamos a pregar. E que não havia problema nenhum, não é a primeira área. Na área dos têxteis técnicos começámos em 2002, 2001, começámos a pregar e a verdadeira evolução no volume de negócios em têxteis técnicos aconteceu mais tarde, nomeadamente no setor automóvel, onde temos honrosos exemplos de fornecedores de primeira linha. Mas a verdade é que no dia em que a questão da sustentabilidade chegou às empresas pelo departamento comercial, está tudo resolvido. Nós não somos muito bons a planear, mas a doer, quando alguém chega e diz, olha, eu quero peças com produto, com fibras recicladas. Tem? Não tenho.
então desculpe, mas não vou poder comprar. Ou, olha, dentro de meio ano não lhe compro nem mais uma peça se não conseguir a integração de 5% de não sei o quê, ou reduzir o consumo de água. Aí somos bons. Aí somos mesmo bons. A malta faz o pino e encontra soluções. Portanto, o passaporte não me assusta. A única coisa que me assustaria era que a exigência não fosse simultânea para todos os tipos de operadores. Em igualdade de circunstâncias, não tem problema. Não tem problema. Vamos conseguir. Bom, e agora puxando a brasa à minha sardinha, o facto de nós andarmos há 5 anos a trabalhar nisto é, mais uma vez, trabalhar em antecipação para que, no momento em que a necessidade apareça, as empresas não estejam descalças, tenham pelo menos alguém a quem possa telefonar e dizer, opa, diz-me lá como é que isso O que é faz. que eu tenho que fazer, não é? Por onde é que se começa? Por onde é que se começa? Uhum. Havendo essa ajuda, eu não tenho dúvida que vamos conseguir. No caminho pode acontecer uma coisa qualquer, não é? Quer dizer, a gente sabe. É curioso que em 2019 tinha aqui uma visita de brasileiros. E eu até, houve um momento da minha vida que até disse mal, enfim, ter sido agouro. Mas em 2019 nós fazíamos uma década de contínuo crescimento. E eu disse-lhes, até estou um bocado assustado, porque os nossos ciclos nunca vão além dos 10 anos. Isto é capaz de estar para aí a acontecer uma catástrofe qualquer, e a verdade é que 2020 trouxe o Covid e a coisa aconteceu. Eu espero que os deuses não me tenham ouvido e que, pronto, mas fiquei assim até um bocadinho incomodado e fui até lembrado por alguns desses brasileiros que estiveram cá nessa altura, mais tarde, disse, rimos muito. Afinal... Mas acontece. 10 anos consecutivos a crescer é sempre, para este setor é muito tempo. Pode acontecer qualquer coisa. Uma das coisas... que fez, e peço desculpa só para aludir à referência que fez ao setor automóvel. O setor automóvel, como outros setores, como a proteção individual, por exemplo, são uma dificuldade e um desafio ainda de uma ordem superior. É porque o setor automóvel quer produtos mais sustentáveis, mas não abdica da performance. Uhum. Nem do preço. Pois. Nem da performance, nem do preço. O setor automóvel é aquele em que os carros custam sempre o mesmo. De versão para versão têm mais funcionalidades, melhores funcionalidades, mas o preço custa o mesmo. Não é? Eu, pelo preço que dei pelo meu primeiro carro novo em 89, compro um carro hoje. E não vamos comparar. Quer dizer, para comprar um carro equivalente a um Fiat Uno, se calhar hoje custa menos dinheiro do que custava em altura. Portanto, eles não abdicam nem da performance, nem do preço. Mas a performance, quem está ligado ao setor automóvel, eu suspeito que o Lionel tenha bom contacto com o setor, percebe que, em primeiro lugar, os construtores estão-se a transformar em ITs, não é? Um dia destes já não fazem nada, não é? E, portanto, a noção material, física do carro já é uma abstração, basicamente. Há dias estava a experimentar um carro elétrico e liguei a um colega meu, também engenheiro mecânico, que morou comigo, fomos colegas, fomos contemporâneos, não fomos colegas, fomos contemporâneos. E eu liguei e disse, Zé, estão a acabar connosco, pá. Agora a gente vai comprar um carro, já não pergunta que potência tem, muito menos que binário, e muito menos ainda a que rotação é que se atinge o máximo de binário. Já ninguém pergunta nada disso. A malta pergunta, isto liga-se ao telemóvel? Isto tem informação online? Detecta se eu adormecer? Trava automaticamente se eu não travar? É disso que estamos a falar. E, portanto, os construtores cada vez mais precisam de têxteis muito funcionalizados para o automóvel. Nós estamos a trabalhar naquilo que será a realidade daqui a 5 ou 6 anos, talvez 7. E o que vos posso dizer é, estamos a trabalhar em quê? Em materiais que medem os meus passos, que medem o meu comportamento, que medem a posição do meu corpo, que medem os meus gestos, etc. Essa é que vai ser a realidade, já se sabe que essa vai ser a realidade para os modelos que vão sair daqui a 6, 7 anos. E isso significa que os materiais inteligentes, para ter materiais inteligentes e que ao mesmo tempo tenham um nível de sustentabilidade adequado, o desafio é exponencialmente maior. Agora, uma última referência para isto, que é, ainda não encontramos soluções de alternativa à fibra de carbono. E a fibra de carbono tem um problema.
Não, a fibra de carbono não tem problema nenhum. A fibra de carbono é ótima. O que tem problema são os compósitos com fibra de carbono. Porque o nível de reciclabilidade disto é zero. Pois. Há uma corrida muito grande, e vai haver uma corrida muito grande, no desenvolvimento de materiais alternativos, eventualmente com tenacidades menores, enfim, com alguma derrogação das características mecânicas que a fibra de carbono tem, que os compósitos de fibra de carbono têm, mas é necessário encontrar soluções que sejam recicláveis. Eu, pessoalmente, estou confiante em que, porventura, não dedicada a elementos de segurança, mas para muitos, painéis de porta, coisas deste tipo, eu estou convencido que vamos ter êxito na busca de soluções que utilizem fibras celulósicas com resinas de base celulósica, produzidas em Portugal, para a produção de compósitos monomatriz. Porque se tivermos compósitos monomatriz, nós vamos conseguir encontrar formas de os reciclar. Enquanto estivermos a misturar coisas de naturezas diferentes, pois a reciclabilidade é muito menor. baixa, e isso é um problema. É um problema porque vamos acumular lixo se não tivermos soluções para a reciclagem desses materiais, mais para funções estruturais, enfim, os têxteis vai havendo soluções melhores de reciclagem, mesmo que estejamos a falar de materiais com base em petróleo. Atingir a circularidade é mais fácil. Tem bastantes problemas, mas é mais fácil É mais simples. de se conseguir. Muito bem, pronto. Nós já vai longo, já são quase 8 da noite. Eu iria, se calhar, aproveitar para falar aqui sobre as questões que nos foram colocadas. Se calhar aproveitar aqui também um bocadinho essa questão da energia, porque achei interessante o facto de ter referido que o nosso setor energético, o facto de grande parte dele, da origem da energia, ser cada vez mais uma origem de fonte renovável, eu fiquei com a sensação de que isso será uma mais-valia naquilo que tem a ver também com a produção têxtil, ou seja, com a energia que é utilizada ou com a origem da energia que é utilizada no próprio desenvolvimento do produto. E falar aqui nesta questão que nos colocou o Henrique, portanto, que fala... A resposta ao Henrique é muito fácil. Já lá estamos. Já lá estamos. Da mesma maneira que o setor têxtil foi um dos pioneiros na cogeração, a dependência que determinados subsetores do setor têxtil e vestuário têm da energia obriga a malta a despachar-se. Portanto, neste momento são inúmeras as empresas que já estão a utilizar a biomassa para a produção de calor. De qualquer das maneiras, a questão energética muito depende, mais uma vez, do tipo de materiais que estamos a utilizar. Duas fibras diferentes com aplicações idênticas podem apresentar necessidades de consumo de energia e de água e também de produtos químicos radicalmente diferentes, mas do tipo assim de 100% para 20%. E o jogo faz aí também. Até que ponto é que podemos utilizar materiais alternativos que sejam menos exigentes em termos de processo no consumo de água, de energia e de produtos químicos. Mas a resposta é fácil, a resposta é já lá estamos. É que já é uma prática corrente então na indústria têxtil. A malta teve que se pôr fina, não é? A malta teve que se Claro. pôr fina porque o preço do gás multiplicou por 10, não é? Exatamente. Teve que ser porque estamos a falar de empresas que tinham os seus contratos firmados, tinham dado preços num determinado contexto e de repente têm que produzir com custos de produção muito mais elevados, por quanto o peso da energia, por exemplo, nas tinturias, estamparias, acabamentos, é de facto muito elevado. Ora, boa tarde. Hoje em dia, a rastreabilidade e a certificação são dadas no caso dos reciclados e orgânicos pela GOTS. Isto não é completamente verdade. GOTS e Textile Exchange. O passaporte vai sobrepor-se ou ter o mesmo valor das certificações? Não, o passaporte é uma coisa radicalmente diferente. O passaporte vai, por certo, incluir informação sobre as certificações que os produtos têm. Enfim, o passaporte é muito mais do que dizer se foi reciclado ou se não foi, se é orgânico ou se não foi. O passaporte é muito mais. O passaporte passa, por exemplo, por identificar onde cada passo foi feito e passa por contabilizar coisas como
como CO2 emitido, água consumida, etc. Portanto, é muito macro. Eu direi que as certificações de Textile Exchange, OCE, todas essas, GOTS, OCOTEX, BlueSign, etc., vão estar alinhadas como uma espécie de carimbo sobre a veracidade da informação. Nós temos aqui sistemas, no GOTS, por exemplo, estamos a falar de sistemas que fazem o acompanhamento das fibras de algodão desde a agricultura, para perceber se é ou não orgânico, se utiliza pesticidas, não utiliza pesticidas, a quantidade de água, por aí fora. E, portanto, estas organizações vão funcionar como uma espécie de fornecedores de informação para o passaporte ou de chancela de que aquela informação é verdade, porquanto o sistema de certificação ele próprio vai fazer in situ essas auditorias. Portanto, a resposta não é a mesma coisa, mas é parte. Da mesma maneira que, por exemplo, tudo o que tem a ver com a toxicidade, mais orientada à família Ocotex, que mede o nível, a concentração de determinadas moléculas de forma extratável nos materiais têxteis e suscetíveis de migrar para a pele. Mas também o nível de sustentabilidade do processo de transformação e por aí fora. Tudo isto vai fazer parte. Os sistemas de certificação que existem neste momento funcionarão como uma espécie de notários que vão dizer, sim senhor, eu posso certificar que esta informação está certa. O passaporte vai introduzir-se na Europa ou vai ser algo mais abrangente? Não, o espaço que vai obrigar a utilização do passaporte para produtos vendidos no seu espaço é a Europa. Mas isso vai implicar todo o mundo, porque a Europa consome produtos que vêm de todo o mundo. Essa é tal oportunidade da nivelação do terreno de jogo, não é? Se quem fornece a Europa vai ter que cumprir os mesmos requisitos que as empresas europeias, depois ficamos num cenário de concorrência um pouco mais real. Sim, porque esse sempre foi um dos grandes problemas, não é? Eu na minha atividade profissional, sempre fui tendo algum contacto com alguns empresários da indústria e uma das queixas mais correntes, efetivamente, era a falta de algumas regras de jogo, não é? Queixavam-se muitas vezes que ao produzir em Portugal tinham que cumprir um determinado número de regras da mais variada ordem, desde da questão da qualidade do fio, da produção, uma série de matérias, produtos químicos utilizados e tudo mais, e depois tinha que concorrer com entidades que fora da Europa que não estavam abrangidas por isso e de facto tornava a concorrência de facto bastante mais complicada. É como diz, é uma excelente oportunidade para nivelar. O passaporte, já agora aproveitando a questão da Sónia, penso que vai haver haverá uma entidade que vai ser criada especificamente para essa matéria? Vai ser um organismo? Essa é uma resposta que eu não posso dar, porque a definição de como é que vai funcionar o passaporte ainda não está feita. O que há é uma decisão da Comissão Europeia de obrigar ao passaporte. Nós estamos já há algum tempo e estamos a intensificar o trabalho, não apenas sozinhos, não apenas cá em Portugal, mas nós temos neste momento nós temos quatro projetos de investigação e desenvolvimento que endereçam esta questão. Porque não é apenas como é que a etiqueta vai ser, ou como é que... Não, é como é que os dados vão ser tratados. A questão é que os parâmetros para avaliar o nível de sustentabilidade são centenas deles. São centenas deles. No modelo que nós já temos desenvolvido, em modelos que conhecemos que foram desenvolvidos, por exemplo, em França, houve uma iniciativa financiada pelo governo francês muito robusta nesta área. Dentro do sistema Cotex estamos a tratar deste assunto também. O que há é um conjunto de abordagens que hão de ser compatibilizadas entre elas, harmonizadas, para que a Comissão Europeia faça a definição clara do que é o passaporte. Mas neste momento ainda há muitos graus de liberdade. Bem, o facto de se apontar para uma infraestrutura tecnológica como o blockchain remete logo para uma estrutura de fiabilização da informação muito particular, não é? Mas de qualquer das maneiras sabemos que tem que haver quem
garanta a veracidade da informação que lá corre, e isso ainda não está definido. Obviamente, como eu disse há pouco, as organizações que fazem a certificação vão ser muito relevantes nisto. Várias já estavam a trabalhar num sistema integrado que permitisse mostrar o certificado dos produtos de forma digital, e que numa única plataforma com um smartphone nós pudéssemos, enfim, já há protótipos para isso, em que aparecem as várias certificações. Neste momento, o caminho que o setor levou é estúpido, que é o acumular de etiquetas e coisas penduradas que depois ninguém lê, com informações também que não são fáceis de compreender. Portanto, numa tentativa de tornar mais transparente o que é que significa cada sistema de informação, há um trabalho entre concorrentes. Quando falamos de certificação, estamos a falar de concorrentes, e concorrência é feroz. Este trabalho com vários concorrentes é um trabalho que já avisava a digitalização de informação sobre o produto, com acessibilidade a todos os níveis da cadeia, dentro da cadeia de supply chain, mas também junto do cliente final. Muito bem, António. Penso que a apresentação foi bastante elucidativa, as dúvidas que foram colocadas também vieram complementar. Penso que não existem aqui mais nenhuma questão, já são 8 horas, portanto, eu propunha então que encerrássemos a sessão. António, agradecer mais uma vez. Eu tinha só uma questão que Sim. gostava de apresentar. É que não gostaria de me despedir sem vos desejar um ótimo serão, e sejam responsáveis a comprar testes. Muito bem, parece-me bem. É uma excelente mensagem para terminarmos. Acho que efetivamente parte muito da sustentabilidade, parte das iniciativas de cada um de nós, e de facto o ato de comprar, e nomeadamente comprar um produto têxtil, é desde logo uma iniciativa que nós devemos, um ato que nós devemos ter sempre em linha de ser o mais sustentável possível. Agradeço, António, mais uma vez a sua participação, o facto de ter aceitado o nosso convite. Reitero a disponibilidade da Delegação Distrital de Braga, da Ordem dos Engenheiros, em colaborar com o CITEV em tudo aquilo que o CITEV entender de ser oportuno. Nós estamos cá. Arranjem engenheiros, pá. Bom, esse é o pedido que mais recebemos. Já percebi que há, de facto, uma falta de engenheiros. Esperemos que a parte do setor têxtil recupere a sua mão de obra técnica de especialista na parte de engenharia. Acho que foi um dos piores efeitos que as crises sucessivas que se foram verificando no setor colocaram, foi a extinção de muitos dos cursos, como sabemos, e até, de certa forma, uma menor atratividade do setor por parte de... De certa forma, sobretudo uma menor atratividade. Infelizmente claro. não é o único setor, portanto isto nós, aliás, como no têxtil e no vestuário também temos muitas modas, e de alguma forma também nas engenharias assistimos também aqui, volta e meia, algumas modas, e alguns setores caem de certa forma não é um esquecimento, mas ficam ofuscados pelo brilho de outras áreas da engenharia. E eu acho que isso se sente, não é? Portanto, é uma queixa que, de facto, o António fala sobre isso, precisa de engenheiros, mas eu nunca me hei de esquecer, uma vez numa conversa com um empresário, onde achei curioso que ele estava a ir buscar, já não era a questão de engenheiros, estava a ir buscar técnicos de fiação e de outras áreas, pessoas que já estavam reformadas, a trazê-los para dentro de casa para dar formação aos mais novos, porque não tinha como transmitir conhecimentos, e de facto aquilo na altura causou-me alguma estranheza, mas é sintomático às vezes do que significam as perdas de conhecimento. E de facto ficou bem claro que nós temos aqui no norte e na região do Val do Ave um setor, um cluster único. Hoje em dia é uma grande mais-valia para a atividade económica nacional, mas eu penso que não é preciso recuar muitos anos para percebermos que houve ali um determinado momento
em que a aposta não passava por aqui, nem de longe nem de perto. Infelizmente tivemos alguns sintomas e alguns decisores que entenderam em determinado momento que este era um setor que nem sequer tinha interesse para o país. E não poderiam estar mais errados, da minha perspectiva, não é? E felizmente o setor foi capaz de, com o tempo, demonstrar precisamente o contrário. E eu acho que aí temos que dar os parabéns a todos os agentes, e em particular ao CITEV, que sei que obviamente tem um papel ativo na dinamização deste setor, e como tal, pronto, reitero mais uma vez a total disponibilidade e dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido, e estamos cá para colaborar em tudo aquilo que o CITEV e o António em particular entender ser útil. Está bem? Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam. Recordo que esta sessão fica disponível nos nossos conteúdos, está bem? Não há engenharia, porque ela foi gravada e, portanto, vai ficar disponível para todos aqueles que, entretanto, ou que não tiveram a oportunidade ou queiram rever alguma questão mais em detalhe, ela vai ficar disponível. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para todos. Uma boa noite para todos.